E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante e também muito utilizado no nosso dia a dia e principalmente na física, que é dinâmica. Antes de tudo, a gente precisa saber o que esse assunto, o que essa matéria ela estuda, para a gente poder começar, para vocês terem uma ideia do que vocês vão ver aqui nessa videoaula, tá? Bom, a dinâmica ela é um ramo da mecânica que estuda os movimentos dos corpos, tá? E ela se preocupa exclusivamente com as forças que agem sobre esse determinado corpo, tá? Então ela calcula a força, ela também vê a direção, a intensidade, o sentido dessa força. E a gente tem que lembrar que não existe só uma força que atua sobre um corpo. Na grande maioria das vezes a gente vai pegar e vai lidar com mais de uma força. E essa força precisa ser calculada separada. Cada força tem um tipo de jeito para ser calculada. Força de gravidade, força de atrito, enfim. A dinâmica trata de todas elas, tá? Bom, tendo entendido o que a dinâmica estuda, a gente passa para Isaac Newton, que foi um grande estudioso da física, e no século 17 ele criou algumas leis que descrevem o comportamento dos corpos em movimento. E é exatamente isso que a dinâmica também lida. E Newton formou 3 leis, que são a primeira, princípio da inércia, a segunda, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei da ação e reação. Então a gente precisa ver essas 3 leis, que é muito importante, e praticamente todos os casos a gente usa uma dessas leis, pelo menos, né? Então vamos lá. A primeira lei é o princípio da inércia, né? Ela define como a resistência que a matéria oferece à aceleração. Ele diz que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, e um corpo em repouso continua em repouso, a menos que seja submetido a um conjunto de forças de resultante não nula. O que ele está querendo dizer aqui é que se um corpo está em repouso, se ele não sofrer nenhuma ação de forças nele, ele vai tender a continuar em repouso. Agora, se esse mesmo corpo está em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele, ou melhor, se a soma das forças for nula, então ele vai continuar em movimento aí, tá? Logo em seguida a gente tem um desenho que representa muito bem, né, como é feito a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças. Cada força que é atuada num corpo, ela tem intensidade, direção e sentido, tá? Então, fazendo a soma todas dessas forças, se a gente chegar num resultado igual a zero, ou seja, nulo, então eu posso aplicar essa primeira lei de Newton no meu exercício ou no meu dia a dia. Agora, se for diferente de zero, essa força eu não consigo aplicar a primeira lei de Newton, porque ela diz que só funciona quando não há forças atuando sobre ela ou a força é nula, ok? Vamos agora para a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte, que a força resultante é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, a gente tem aqui uma fórmula que está bem explícita isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a força resultante é igual ao produto da massa e aceleração, correto? Então eu acredito que essa não precisa de muita explicação, tá bem claro aí. Vamos para a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que diz o seguinte: se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força da mesma magnitude no corpo A. Ambas as forças possuindo a mesma direção, contudo sentidos contrários. E aí a gente tem também uma imagem que mostra um corpo A exercendo uma força sobre o corpo B
e o corpo B devolvendo isso no sentido contrário. Ou seja, vou dar um exemplo mais prático. Se a gente vai empurrar uma caixa, a gente exerce uma força sobre essa caixa e ela simultaneamente devolve essa força no sentido contrário, mas ela tem a mesma direção, tá ok? Então aqui diz que embora as forças sejam iguais, as acelerações de ambos não o são necessariamente. Quanto menor a massa da pessoa ou objeto, maior será a sua aceleração. A seguir a gente tem uma animação que mostra como funciona a força-peso, tá? Que ela tem uma relação muito grande com a gravidade do local. Porque dependendo do local que você tiver, a força-peso é uma, tá? Ela também interage com a massa do corpo que a gente está calculando. Então, por exemplo, se a gente estiver na Terra, a força-peso vai ser uma, se a gente estiver na Lua, a força-peso vai ser outra. Isso tem uma relação direta com a gravidade do local.